Continuando, amados, esse pensamento sobre missões que começamos na semana passada, nós queremos hoje olhar um outro texto clássico de missões. Porque na verdade, meus irmãos, ele não deveria ser um texto clássico de missões, porque ele não é um texto apenas de missões. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero tratar missões, irmãos, em nossa igreja, em nossas vidas, não como um ministério, não como um evento, não como uma coisa que a gente fala de quando em quando, se não fosse até de vez em quando, né? Mas como nós vimos na mensagem passada, missões, evangelismo, proclamação, o querigma, sendo algo de estilo de vida. Quando nós vimos semana passada, porque era assim na vida de Jesus e era assim na vida dos apóstolos também. Então, amados, hoje nós queremos falar sobre foco. Porque eu preferi trocar a palavra foco, ou trocar a palavra prioridade por foco, para que a gente pudesse olhar de um novo prisma, algo que para mim estava no coração de Jesus nos últimos momentos dele, antes de voltar para a presença do Pai. Então dá uma olhada hoje no tema da nossa mensagem: mantendo o foco de Cristo na sua vida. Eu não quis dizer para este tema, mantendo o foco de Cristo na sua vida, e manter o foco em Cristo. Mas esse de Cristo é de possessivo. O foco dele sendo o nosso foco. O desejo dele sendo o nosso desejo. O alvo dele sendo o alvo dele. O estilo de vida dele sendo o nosso estilo de vida. Como eu disse, evangelismo não sendo algo que se promove. Evangelismo não sendo algo que se tem de vez em quando na igreja, ou que se fala de vez em quando na igreja, mas algo, irmãos, que você acorda todo dia pensando: Senhor, hoje eu estou à disposição, estou focado, estou ligado em fazer aquilo que o Senhor fazia logo que acordava: proclamar o reino, proclamar o evangelho. E o texto que eu tenho em mente, irmãos, hoje é Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo número 8. Como eu disse, um texto clássico, mas muito mais do que um texto de missões. Atos é o segundo livro escrito pelo médico amado, Lucas, companheiro de Paulo, que após ter escrito o primeiro evangelho, e ele começa o primeiro evangelho de forma muito semelhante, tendo escrito para um homem chamado Teófilo, homem cujo nome significa amigo de Deus, Theos Philos, amigo de Deus. Até se discute se era necessariamente um homem, uma pessoa, ou ele está tratando na verdade com alguém que ele chama de amigo de Deus. Mas essa conjectura a gente pergunta para ele quando chegar no céu, né? Então ele diz o seguinte em Atos 1, versículo 1: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.
Quando eu li o versículo 8, eu tenho certeza que você lembrou o quanto esse texto é conhecido. E às vezes, irmãos, a gente até sabe o texto, mas não sabe onde ele está, né? Não sabe o endereço. Então agora você sabe. Início do livro de Atos dos Apóstolos, ou como muita gente gosta de chamar, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Bem, meus irmãos, como Lucas fala, ele escreveu lá no Evangelho o começo da obra de Cristo, tudo que ele começou a fazer e a ensinar. Eu acho interessante o uso da palavra, do verbo começar. Por que ele está falando isso? Porque a ideia na mente dos apóstolos, na mente dos discípulos, é que Jesus começou a fazer, a ensinar, e agora ele continua fazendo e ensinando através de nós. Em Atos é a continuação da obra de Cristo, agora através da igreja. Hoje, meus irmãos, Atos continua através da comunidade Batista Videira, através de cada igreja local, através de cada crente ao redor do mundo. Os atos do Senhor Jesus através do seu corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então ele diz, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E finalmente Lucas fala, meus irmãos, que deu provas indiscutíveis de que ele estava vivo e ficou com eles 40 dias. Nesses 40 dias, ele aproveitou para passear nos lugares que ele ainda não tinha tido oportunidade, porque nos 3 anos e meio ele estava muito ocupado. Ele resolveu também ir conhecer um balneário muito famoso e badalado da época, porque ele não tinha tido oportunidade de dar uma relaxada, né, e descansar um pouco. Então levou seus apóstolos para um tempo de descanso, né, pegar um sol, e no Mediterrâneo não tem onda, então não dava para pegar onda. E depois ele aproveitou e foi conhecer um pouquinho do Egito, porque ele foi lá, ele era menina, era criança, então ele não aproveitou. É claro que nada disso. 40 dias, o único assunto que Jesus tratou com eles foi a respeito do reino de Deus. Eu fico pensando nos apóstolos indo para casa. E aí, marido, como é que foi lá com o Senhor hoje? Ah, sabe como é que é, né? O homem está focado. O homem está concentrado, só pensa numa coisa: o reino de Deus. Só fala das coisas do reino. E a mulher, né, que de vez em quando a mulher dá umas cutucadas assim no marido, porque a sabedoria falha. E tu achava que ele ia falar sobre o quê? Pescaria? Ia ficar lembrando, lembra aquela vez, ficava matando a saudade, né, dos 3 anos. Afinal de contas, ele ficou 3 dias no túmulo lá, né, dá uma saudade imensa. Não, Jesus estava focado em falar-lhes acerca do reino de Deus. Porém, 40 dias dessa overdose do reino de Deus, depois de 3 anos e meio, irmãos, de ministério, de andar junto, né, de falar do reino, de dizer o que eles tinham que fazer, de tudo isso, ainda faltava cair algumas fichas. Ou, se você preferir, ainda faltava cair o cartão telefônico. Ainda faltava eles compreenderem alguma coisa. Porque no versículo, depois de ouvir a ordem de não sair de Jerusalém para receber o Espírito Santo, isso é capítulo 2, no versículo número 6, eles dizem: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Por quê, meus irmãos? Por 2 motivos. Número 1, havia uma profunda convicção nacional de que o Messias viria para livrar Israel de todos os inimigos, porque veja bem, ininterruptamente desde 500 a.C., lá vinham os babilônios, os medo-persas, os gregos, agora os romanos. Um império após o outro mandou nesse pedacinho de terra. Eles não tinham governo, como nós falamos hoje, inclusive na EBD, eles tinham governantes fantoches, que ficavam lá para enfeitar, como Herodes na época de Jesus, para dizer que tem um rei. Mas não era rei coisa nenhuma, mandava nada. E assim, meus irmãos, havia um clamor nacional.
clamor e revolucionário, a quem pertencia inclusive o Zelote, um dos discípulos. Sabia disso? Tinha um revolucionário dentro dos discípulos de Jesus, Simão Zelote. Claro que eu tenho certeza que ele deixou de ser revolucionário, guerrilheiro, sei lá o que ele era, para seguir a Jesus. Assim como o cobrador de impostos, que Jesus botou o Zelote e o cobrador de impostos no mesmo grupo, também deixou para seguir a Jesus. E todos os demais, os pescadores, assim por diante. Havia esse clamor nacional para que houvesse liberdade, houvesse autonomia. A segunda parte, por que eles falam isso, meus irmãos, é a compreensão teológica, que nós até explicávamos hoje, de que Deus ainda não acabou com Israel. Não acabou com a história dele com Israel. A igreja, irmãos, não é o novo Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. Hoje, só a salvação, depois de Cristo, uma só forma, através do sangue de Cristo, claro. Porém, há ainda uma agenda de Deus para com Israel. Há ainda uma agenda de Deus no final dos tempos para com esta nação, para que se cumpra de uma vez as profecias que ficaram pendentes do Antigo Testamento. Então, no mesclar dessas duas coisas, meus irmãos, eles saem com essa: está na hora, Senhor? É agora que vai restaurar Israel? É agora que a gente vai começar a prosperar, né? A terra vai ficar restaurada, o deserto florescerá? É agora? Aí Jesus fala para eles no versículo 7, leia aí. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Meus irmãos, Jesus, eu sinto até um certo desapontamento, porque depois de mais de 3 anos, depois de 40 dias intensivos sobre o reino de Deus, eles ainda não haviam compreendido completamente. A primeira lição, meus irmãos, que esse texto nos traz essa noite sobre estar focado é o seguinte: não perca o foco no principal, gastando tempo com o secundário. Quando se trata, meus irmãos, das coisas de Deus, eu preciso manter o foco naquilo que é o principal, na vontade de Deus, na opinião de Deus para a minha vida, como cristão e como igreja. O que acontece, meus irmãos, muito hoje em dia, é que nós estamos perguntando a Deus, ou clamando a Deus por aquilo que não é prioridade dele. Estamos perguntando ao Senhor o que Ele gostaria de fazer, quando já está revelado aquilo que Ele gostaria de fazer. Eu falei uma coisa, meus irmãos, já 2 vezes, vou repetir mais uma vez, com muito temor no coração, porque eu não quero ser mal entendido, mal compreendido. Muitas vezes, meus irmãos, quando alguém fala assim: não, eu trabalho para Deus, eu faço a obra de Deus. Tá, há quanto tempo? Irmão, eu trabalho para Deus há 20 anos. Aí você pergunta para essa pessoa: que bom, quantos filhos na fé você tem? Como? Qual é a pergunta mesmo? Quantos filhos na fé você tem? Como assim? Filhos na fé? Ok? Vou fazer um PowerPoint, vamos detalhar para ver se entende. Quantas pessoas você já levou a Cristo? Quantas pessoas estavam mortas em seus delitos e pecados, eram por natureza filhos da ira, mas hoje foram para o reino do Filho do seu amor, por sua instrumentalidade, por meio de você. Você não salva ninguém, claro que não, mas o Espírito Santo usou a sua vida para que você salvasse. Sabe como uma coisa que eu ouvi uma pessoa falar uma vez? Pastor, mas a gente não tem como converter ninguém, né? O Espírito Santo. Sim, é verdade, mas o Espírito Santo não usa se você não falar. O Espírito Santo não usa se a gente não pregar. Não tem como. Ninguém vai sair correndo lá do outro lado, né? Está lá no lado da Villeroy, lá do outro lado. Ei, para aí! Para aí! Atravessa a Villeroy, quase atropelado, corre e diz assim: eu vim aqui que eu preciso que você me conte sobre o Evangelho. Tal coisa não vai acontecer. Simplesmente porque olharam para você e viram uma luz celestial, uma paz, e resolveram perguntar para você: como é que é essa história de Evangelho? Quando eu falo de foco, meus irmãos, é que nós temos que compreender, de uma vez por todas, que só há uma razão pela qual nós estamos neste mundo.
A razão principal e maior, né, grandiosa, claro, é a glória de Deus. Mas a razão prática, diária, pela qual nós estamos aqui e pela qual promoveremos a glória de Deus é a propagação do Evangelho. Não é à toa, meus irmãos, que todos os evangelhos terminam dizendo: vão pregar. Não é à toa, meus irmãos, que a igreja era marcada por uma igreja que pregava em Atos. Não é à toa, meus irmãos, que em Atos capítulo 8, Deus permite uma perseguição logo após o martírio de Estevão, para tal qual, né, um boliche ou uma mesa de sinuca, as bolas sejam espalhadas. E a igreja foi espalhada por todo o Império Romano, fugindo da perseguição que começara em Jerusalém. Só os apóstolos ficaram lá, e eles começaram a pregar o Evangelho, a propagar o Evangelho, e a falar aonde foram a respeito de Cristo. Não tem problema nenhum não, pode deixar. E o que acontece, meus irmãos, muitas vezes, é que vai passando, não é, a nossa história, e a gente começa a acrescentar à nossa vida um monte de coisas que em si não são ruins. É aí que eu disse que eu posso ser mal compreendido. Eu canto no coral, eu faço parte do grupo de teatro, eu faço isso, faço aquilo. Queridos, todas essas coisas são maravilhosas. Eu toquei em banda evangélica durante muitos anos da minha vida, foi maravilhoso, foram anos de crescimento, anos de bênção na minha vida. Mas aquilo não poderia substituir na minha vida o meu testemunhar pessoal. O foco não pode ser substituído, nem por coisas ministeriais, nem por coisas seculares. Quando eu digo seculares, não é necessariamente nada pecaminoso, mas a minha profissão, meus projetos acadêmicos, ou o que quer que seja que eu esteja projetando na minha vida, isso não é o principal. E como disse uma vez um pastor americano para mim, de forma muito sábia e profunda, a coisa principal é manter a coisa principal como a coisa principal. Isso é o mais importante da vida, é não perder o foco. Eu estava em Manaus, eu, Leila e o pastor Bartolomeu, num congresso de igreja em células, né? E nós conversávamos sobre muitas coisas, e a gente entrou num assunto sobre a questão de evangelismo pessoal. E ele falou uma coisa interessante, né? A gente falou, e ele saiu com esta, que eu concordo em gênero, número e grau. Desde que ele era criança pequena lá na Bahia, ele ouve aquela história de que se eu ganhasse mais um por ano, e discipulasse este um, para no próximo ano, eu e ele ganharmos mais um, somos já 4. E estamos em 2013. Em 2014, nós 4 ganharmos mais um, somos 8, 2014. Eu não lembro mais o número de anos que levaria, mas não chega a 15 anos. Todo o planeta Terra teria sido alcançado. Sabe por que isso não acontece, meus irmãos? Porque entra ano, sai ano, há uma multidão enorme de crentes improdutivos. Tem o ensaio do grupo de teatro, tem o ensaio da banda, tem o ensaio disso, tem faz aquilo, é tesoureiro, é secretário, é pastor, mas não ganha ninguém para Jesus. Você já chorou, querido? Porque aquela pessoa que você gostaria de ganhar para Jesus não rende o seu coração? Você já chorou por ele? Já clamou por ele? Pagou verdadeiro preço por aquela vida? Se é que você tem esta vida sendo atingida. Os apóstolos, meus irmãos, depois de tudo aquilo, estavam com foco errado. Tinham ouvido Jesus sobre o reino, sobre propagar o reino. Eu creio que Jesus fez um certo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O que aconteceu? Não entenderam agora e não entenderam nos próximos anos, porque permaneceram em Jerusalém. E só após, irmãos, irromper a perseguição é que eles foram espalhados. E diz a tradição que Tomé chegou até a Índia propagando o Evangelho. Mas precisou de perseguição para isso acontecer, porque o foco estava errado. As igrejas, meus irmãos, hoje em dia estão com foco, muitas vezes, em construir templos. Pastor Edson Queiroz, que já há muito tempo é um expoente
na divulgação e propagação da obra missionária, pastor Batista, ele disse uma vez, interessante, achei isso numa pregação, que os irmãos chegaram para ele dizendo: pastor, nós vamos ter que parar a campanha de missões, ou diminuir a intensidade, porque a igreja vai entrar em obra. E ele falou assim: meu irmão, se você fizer isso, é o dia que eu deixo de ser pastor desta igreja e vou embora. Porque o que não vai parar para nós construirmos um templo é exatamente a obra de missões. E naquela época a primeira igreja batista de Santo André, a igreja dele foi a igreja que mais contribuía para missões e construiu também o seu templo. Que Deus abençoe, queridos. Então, se você está hoje perguntando a Deus sobre a sua oferta missionária ou temendo por causa do seu orçamento, você ainda não compreendeu o que é bênção, o que é depender, o que é confiar, que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca faltará o sustento de Deus. Essa frase, meus irmãos, vem ecoando há dezenas e dezenas e dezenas de anos, mais de século, e é uma verdade tremenda, porque Deus vai sustentar a sua obra se o foco estiver correto. Deus vai abençoar o seu evangelismo se o foco estiver correto, se você estiver sendo disposto a ser usado por Deus e você quiser compartilhar do evangelho. Agora, meus irmãos, no último versículo do nosso texto, eu quero tirar os últimos princípios que vocês já tiveram um vislumbre, e o segundo é este aí: não perca o foco da fonte de capacitação, confiando em si mesmo. Versículo 8 ele diz: ao invés de ficar bisbilhotando, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Lembre-se, a obra que eu tenho para vocês é muito grande. Você, comunidade Batista Videira, não consegue fazer sozinho. Você não consegue fazer na sua capacidade. Você não consegue fazer nos seus recursos financeiros. Você não consegue fazer nos seus dons ou talentos. Só no poder do Espírito Santo. Só com Ele que você vai orar e as vidas vão se entregar. Pastor, mas eu não tenho tido grande sucesso no evangelismo. Responda com sinceridade. Você tem clamado pelo poder do Espírito Santo no seu evangelismo, na sua vida, no seu ministério? Você tem orado para que o Espírito Santo trabalhe a vida daquela pessoa? Tem sido verdadeiramente, você tem que ser sincero agora, querido, consigo e com Deus. Tem sido um tópico acordar, tomar banho, escovar o dente, orar pelo meu Natanael, orar pelo meu alvo evangelístico. Tem sido assim, tem sido neste nível. Acordar, tomar meu banho, escovar os dentes, orar pelo meu Natanael, tomar meu café da manhã, aproveitar, vou orar de novo. Um projeto de salvação daquela vida. Algum tempo atrás, meus irmãos, nós ficamos sabendo que uma pessoa que nós temos orado estava muito doente, inclusive teve já um risco de vida. E meus irmãos, nós reunimos a família para orar, e a parte orava também, eu orava angustiado, porque eu morria de medo dela morrer. Eu tinha verdadeiro pavor dela morrer, sem Deus e sem salvação. Tão perto, mas ainda não tendo recebido a Cristo. Querido, mesmo sem estar doente, mesmo sem ter nenhum problema de saúde, cada pessoa, inclusive nós, está a um passo da eternidade. Em nada nós temos como ter certeza de que chegaremos à próxima estação, ao nosso próximo aniversário. De maneira nenhuma eu falo isso para trazer um tom lúgubre à nossa meditação, mas um tom realista, de que a nossa vida, como diz a palavra de Deus, é um sopro. Passa rápido. E o último sopro é a última chance
daquela pessoa se entregar a Cristo. E o poder do Espírito Santo, meus irmãos, precisa ser buscado na nossa vida. Agora deixa eu dar aqui uma ré e dizer para você uma coisa importante. O Espírito Santo não é algo muito mencionado em algumas igrejas batistas, sabe por quê? Como uma reação errada a um movimento que aconteceu na década de 60 de chamada renovação espiritual. E aí, como efeito pêndulo, né? 8-80, a essa reação, a igreja batista, ou a igreja histórica, tradicional, que na década de 60 era fervorosa, era de oração, era de glorificação, era de dar aleluia, era de dar glória a Deus, era de falar do Espírito Santo. Agora não pode mais, porque é coisa de pentecostal. Eu gosto muito quando me perguntam se eu sou pentecostal. Eu falei, claro. Ai de mim se não for pentecostal. Porque se eu não for pentecostal, eu me excluo de Atos capítulo 2 e, consequentemente, segundo a palavra de Paulo, aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu não posso deixar de ser pentecostal. Eu sei o que ele está perguntando. Ele está perguntando se eu tenho uma teologia pentecostal. Aí não. Eu sou um pentecostal fundamentalista. Durma-se com um barulho desse. Porque eu não posso prescindir do Espírito Santo na minha vida. Tem um livro muito bom sobre o Espírito Santo do pastor Davi Gomes, que já está na presença do Senhor. Ele tinha um programa no Rio de Janeiro chamado Escola Bíblica do Ar. E ele escreveu um livro, irmãos, tremendo, em que ele tocou num assunto que parece que todos os pastores, né, fazia que nem que a palavra do samaritano, passava ao largo. Ele escreveu um livro sobre o Espírito Santo e falou uma coisa tremenda, aquilo que nós já devíamos estar propagando há muito tempo, desde a época que ele escreveu o livro e muito antes. Que batismo do Espírito Santo, irmãos, não é e nunca foi uma experiência separada da conversão. Só não tem base bíblica, isso é baseado em uma ou duas passagens, onde uma experiência está sendo tomada como doutrina, e tal coisa não pode haver. Você é batizado no Espírito Santo no dia em que você conheceu Jesus. Pastor, mas Jesus acabou de dizer aí que eles seriam batizados no Espírito Santo dali a pouco. Sim, porque o Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Mas a partir de Atos 2, cada vez nesses 1900 e tantos anos depois de Atos 2, em que um crente, um cristão se converte, alguém torna-se cristão, imediatamente ele é batizado e selado com o Espírito Santo da promessa. Amém, igreja? Agora, e aí que eu quero citar o pastor Davi Gomes, um batismo, muitos enchimentos. Pastor, mas aquela experiência que o cara disse que teve numa vigília assim, ele teve uma experiência de enchimento do Espírito Santo, não de batismo. Por quê? Porque é a Bíblia que manda, não uma teologia feita à parte dela. E o grande problema, meus irmãos, é que por causa de uma teologia batista traumatizada, deixa de se falar de uma coisa que é bíblica. Então volto a perguntar, você tem evangelizado na capacitação do Espírito Santo? Você tem dobrado seus joelhos dizendo, o Espírito Santo vem sobre mim, enche a minha vida, coloca a sabedoria, as palavras na minha boca e no coração daquela pessoa, vai trabalhando. Ele é o teu parceiro do evangelismo, querido. Ele é o teu parceiro no evangelismo. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Caso contrário, não tem como. Você nunca vai convencer ninguém, muito menos eu. Não perca o foco no principal, gastando tempo com o secundário. Não perca o foco da fonte de capacitação, confiando em si mesmo. No mesmo versículo 8, meus irmãos, ele diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Terceiro lugar, não perca o foco do seu principal papel, gastando tempo com outros envolvimentos. Esse ponto, meus irmãos, é muito semelhante ao primeiro, porque volta a reafirmar, em contraste com a pergunta nacionalista dos apóstolos, qual era o verdadeiro papel deles. Vocês não estão aqui para assumir papel de liderança em Israel, vocês estão aqui para falar do reino.
Então toda vez, meu querido, que você está em qualquer ambiente de trabalho, de estudo, você é uma testemunha de Cristo. Você é a verdadeira testemunha de Jeová. Amém? Testemunha de Yahweh, testemunha do Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, revelado em Cristo, o seu Filho, Deus de Deus, homem de homem. Testemunha de Cristo. E assim, querido, você é enviado para testemunhar. Ora, o que faz uma testemunha? Qual é este papel que Cristo nos dá? A testemunha é aquele que relata. Ele é coadjuvante. Ele relata aquilo que ele viu sobre alguém que desempenha ele sim o papel principal. Porém, muitas vezes a testemunha também participa porque ele sofreu algo, um efeito daquele evento que ele participou. Irmãos, aqui vai mais uma vez a necessidade de apontar um problema. Você sabe por que muitas vezes o cristão não é testemunha? Porque simplesmente falta-lhe do que falar. Por exemplo, você já esteve no seu trabalho ou no seu ambiente de estudo e as pessoas estavam falando sobre determinado assunto e você simplesmente ficou ouvindo? Eu já. Às vezes falam de uma coisa, eu sigo o texto de Provérbios, né? Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Aí fico, a gente pode botar a mão sobre o queixo, né? Porque dá uma de intelectual e diz, ótima observação. Não entendi nada. Porque eu não participo daquele assunto, eu não me envolvo com aquele assunto. E às vezes o assunto nem vale a pena. Às vezes eu estou num lugar, num trabalho, uma coisa, e o pessoal começa a falar de novela. Se tem uma coisa que eu sou para lá de analfabeto, é novela. Eu não sei nem o nome, a não ser que alguém poste no Facebook, ou coloque no e-mail, ou comente comigo. E aí começa a falar, e eu sou tão analfabeto que alguns meses atrás alguém começou com um tal de Nina e a outra lá, e tal, e eu não reparei que estava falando de um programa de televisão. Aí eu falei assim, quem são essas pessoas? Eles olharam para mim como quem olha um alienígena, só ficaram esperando eu dizer ET Phone Home. É a novela, a Avenida Brasil. Já sei então por que eu não conheço essas pessoas. Então eu não tenho nada a ver, eu não tenho assunto. E aí eu deixo o assunto se esgotar e depois eu vou falar de outra coisa. Agora, eu posso falar de um monte de coisa. Eu gosto muito de carro. Uma hora falar de carro. Carro sei falar. Bora falar de esporte. Sei falar de esporte, bora falar também. Sei falar um pouquinho de informática. Bora falar de informática. Essa semana eu estava na loja de um irmão, aí passou 3 senhoras que haviam morado nos Estados Unidos, e eu vi falando com ele sobre a aula de inglês. Aí já começou a senhora a puxar assunto. Falar em inglês, eu também sei falar, então bora falar sobre isso. Eu tenho assunto para falar desses temas, mas sobre novela, sobre economia, se reúne Joaquim, Wadney e mais uns 3 economistas, eu vou botar a mão no queixo e dizer, muito interessante. Eu vi essa semana no Conta Corrente, pelo menos para falar alguma coisa, porque eu sou semi-analfabeto. Não tenho assunto. Será, querido, que às vezes as testemunhas estão caladas simplesmente porque não tem assunto? Não tem assunto porque não compreenderam aquilo que aconteceu em suas próprias vidas quando foram salvos. Não tem assunto porque não conseguem explicar o plano de salvação. Não tem assunto porque não tem vida diária com Deus. Então não tem nada novo para compartilhar. Se alguém chega para esse cabra e diz assim, irmão, conta uma bênção. Em 1946, recebi um livramento. A bênção que já está mofada, já está cheia de teia de aranha. Não tem nada para agradecer a Deus, porque está faltando vida com Deus.
Como assim vida com Deus? Você já viu pai e filho de pai e mãe de filho novo? Bebê? Toda hora tem uma coisa para falar, né? Ele que ele fez e tal. Conta por quê? Tem novidade, tem coisa nova para tratar. E às vezes os adultos, casais, tudo mais, quando vão, né, passando muito tempo junto, realmente não tem quase nada novo para falar. Aí vai falar dos filhos. Porque ele fez não sei o que lá. Ele meteu a mão no dedo no nariz, achei tão lindo. Tudo é lindo, porque é novidade. De uma certa forma, meus irmãos, será que eu não tenho nada para falar daqui do meu relacionamento com o meu pai? Será que o jardim de Deus não é o lugar onde eu encontro coisas novas da minha vida? Será que você lê a palavra? Amém? Você lê a palavra e você não encontra nada novo? Essa palavra não te surpreende? Uma das músicas que eu mais gostei do título recentemente foi a música O Deus que Surpreende. Eu achei o título fantástico. O Deus que surpreende e me ensina sempre, que faz todo dia algo inédito. Todo dia que eu acordo ele tem algo inédito para mim. Mas sabe, meus irmãos, eu tenho infelizmente uma certeza: existe muito crente vivendo sem novidade de vida, sem vida abundante. Tem muito crente vivendo música do Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. O nome dessa música é Rotina. Claro, e também tem o crente Gabriela, né? Você sabe, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Porque falta da novidade de vida, ele lida sempre com os mesmos pecados, ele cai nas mesmas coisas, ele tem as mesmas lutas, está nas mesmas ansiedades, nas mesmas depressões, nos mesmos problemas, porque falta o renovo. Esta é a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Tendo renovo, tendo que testemunhar, tendo que falar, tendo que dizer: Deus está fazendo algo tremendo, Deus está fazendo algo novo. Terceiro lugar, queridos, não perca o foco do seu principal papel, gastando tempo com outros envolvimentos. O versículo termina, meus irmãos, do começo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em último lugar, não perca o foco da estratégia dele, gastando tempo com os seus métodos. O que nós queremos dizer com isso, irmãos? Deus não nos chamou para pregar primeiro em Jerusalém, depois que ela estiver ganha, a gente dá um pulinho em Judéia e Samaria e finalmente a gente chega até os confins da terra. O texto é claro, olha aí: em, e até. É tanto quanto, é aqui, lá e acolá. Ou seja, a estratégia de Deus, meus irmãos, já está montada, eu que preciso me adequar a ela. Ou seja, eu preciso estar fazendo missões em todos os lugares que eu puder. Como que eu posso fazer isso? Ora, vamos para o beabá de missões, não tem problema nenhum. Eu posso fazer missões indo, e geralmente eu vou fazer isso na minha Jerusalém, ok? Então o indo, o ir, é aqui, aonde eu estou, aonde eu convivo, com as pessoas com quem eu tenho mais proximidade, pregando o Evangelho a essas pessoas. Eu posso fazer missões enviando, quer seja da nossa igreja local, quer seja de qualquer lugar, eu estou enviando missionários. E aí eu posso ir tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e posso ir até os confins da terra, que eu estou enviando. Eu posso fazer missões orando. E orando, eu posso novamente ir a qualquer lugar do mundo. Se um dia o homem colocar uma colônia em Marte,
Marte é logo ali para Deus. Eu oro pelos colonos de Marte para que eles se convertam também. Eu espero que não aconteça, mas se um dia acontecer, não sei nem para que querem ir para lá. Um pedaço de terra feio, seco. Já viu as fotos? Não tem graça nenhuma. Mas a oração vai aonde for necessário. E quanto à oração, meus irmãos, eu só posso orar por aquilo que eu conheço, que eu me informo, que eu participo. Quero desafiar você a visitar os sites das agências missionárias. A Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, a Jocum, a Mocidade para Cristo, a Amém, a Além, MEAP, MEVA, Portas Abertas. São tantas e tantas missões. Visite o site. Sempre tem um lugar que você se coloca o seu e-mail lá para você receber a carta, a newsletter, né, como se diz, deles, compartilhando testemunhos e pedidos missionários. No seu boletim de hoje você tem o que acontece quando alguém ora, às vezes até sem saber pelo que está orando, por grandes distâncias. Às vezes Deus quer usar a sua vida para abençoar um missionário, para abençoar o irmão que está do outro lado. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, que eu estava apenas dirigindo alguns dias atrás, e eu me lembrei de um post no Facebook, de um grupo que eu assino, chamado ICC, a International Christian Care, acho que é isso, Cuidado Cristão Internacional, se eu não me engano. E falava dos cristãos na Nigéria, que estavam tendo as suas casas incendiadas, igrejas incendiadas, irmãos espancados, alguns mortos e tal. E eu me lembrei daquele post. E eu comecei a orar, ali no volante do meu carro, comecei a interceder. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a minha oração, ela não cai, como diz o nordestino, em ouvido moco. Não cai em ouvido surdo, não. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouve a nossa oração. E eu não sei em que Ele usou a minha oração, e a de centenas e milhares de pessoas, mas eu precisei orar pelos nossos irmãos lá na Nigéria que estão sendo oprimidos. E esse é o meu papel de fazer missões aonde quer que a atenção de Deus seja me levada para interceder. Ir, enviar, interceder, orar e finalmente o quarto modo, é claro, contribuir. Nós estamos em campanha de missões, é claro, meu irmão, mas ofertar para missões precisa ser algo no seu orçamento. Eu não sei como você faz o seu orçamento, se você tem uma planilha do Excel como eu tenho, se você usa um programa de computador que eu já vi também para orçamento doméstico, ou se você usa um pedaço de papel assim, anotado, né, precariamente, eu não sei. Ou se você guarda na sua memória, você tem uma mente privilegiada, tudo bem. Mas missões precisa ser uma parte integrante do seu orçamento. Não pode ser uma coisa que você lembra quando tem uma campanha missionária. Precisa ser algo que você participa costumeiramente e de preferência com um vínculo com o missionário. Para isso existe, por exemplo, o programa, o plano, aliás, de adoção missionária, para que você adote determinado missionário e saiba que você está ofertando naquele ou neste país, naquele ou neste projeto, para este ou para aquele missionário. Acompanhe e interceda ainda mais por aquela vida. Em outras palavras, meu irmão, se você vê, há como nós fazemos missões seguindo a estratégia de Atos capítulo 1, versículo 8. Em todos os lugares, ao mesmo tempo. Se toda a igreja, meus irmãos, em todo o mundo estivesse fazendo a mesma coisa, você já pensou que revolução aconteceria? Todos os lugares sendo alcançados, todos sendo motivados, todos sendo tocados, intercessão em todo lugar. Com certeza, a história, o estado da própria igreja hoje seria muito diferente. Qual é o foco que Jesus nos deixou? Não perca o foco no principal gastando tempo com o secundário. Não perca o foco da fonte de capacitação confiando em si mesmo. Não perca o foco no seu principal papel, você é testemunha, gastando tempo com outros envolvimentos. Não perca o foco da estratégia dele, gastando tempo com seus próprios métodos. E às vezes não são métodos algum. Fato é, meus irmãos, que essas foram as últimas palavras de Jesus. Versículo 9, nós lemos: tendo dito isso,
foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E aí, os discípulos retornam do Monte das Oliveiras de volta para Jerusalém e começam aquilo que Jesus os ordenou, o foco que Jesus os ordenou. Veja bem, queridos, é só uma questão de obediência. Eu queria chamar a sua atenção para um vídeo essa noite. Coloca pra gente aí, meu irmão. Apaga, por favor, ali a luz, pelo menos as da frente. Aquele que vai ouvir esta mensagem em áudio, esse vídeo vai estar lá no site também. Jesus, I am so excited today. It's like I woke up and thought, today is the day to get working for Jesus. Kat, I'm so excited to find someone who's ready to take action and get things done. Oh man, I am that girl. Exactly. Yeah. I've got something perfect for you. So let's get started. What are you doing? Stand up. Remember, we were going to take action. Yeah, but this is where I always sit. Right, but I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? What? $50? Is that enough? Oh, that's not what I meant. Oh, all right. Well, 100 then, you know. You drive a hard bargain. Okay, but, you might not want to cash this till next Friday. You know what I'm saying? Right. There you go. Okay, Kat, really, I do think it's great that you want to give, but I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I don't really get into that. Okay, okay, you know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about me. Well, Amy is different. I mean, like, really different, you know? I know, but she needs to know about me. And I can tell the people at the church to call her. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. No, Kat. The problem is, you're too comfortable. Pois é. É engraçado, é humor, este grupo é uma bênção, mas a verdade está lá. Estou disposto a trabalhar para Deus. Essa semana eu compartilhei uma frase que diz que nós não mentimos tanto quando nós estamos cantando na igreja, né? A W. Tozer disse, na verdade, a frase que os cristãos não contam mentiras. Eles vão para a igreja e as cantam. Então, quando nós cantamos, irmãos, eu quero dar meu todo. Nós cantamos agora há pouco. E eu, de forma muito prevenida, falei antes do louvor, faça isso como uma oração. Porque eu sei, meus irmãos, que tudo, todo, às vezes são coisas que nós ainda não conseguimos alcançar por diversos motivos. Mas nós precisamos compreender, queridos, que se nós queremos servi-lo, se nós o chamamos de Senhor, é melhor que a gente esteja falando sério. É melhor que realmente seja isso que nós queremos. Que o nosso foco seja o foco dele. No vídeo que nós assistimos, a Kat não estava muito com o foco de Jesus. Ela queria servir, mas do jeito dela. Ela não sentia, como ela disse, confortável em fazer aquilo que Jesus estava pedindo. E a última frase, irmãos, é de matar. Não, o problema é que você está confortável demais. Será, queridos, que nós não estamos confortáveis demais? Será? Será que nós somos muito gratos pelas bênçãos? Como o salmo que nós lemos hoje. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Amém.
Mas Deus não nos abençoou para a gente sentar confortavelmente em uma poltrona, puxar uma coberta, pegar uma pipoquinha e ver a vida passar. Ele nos abençoa para que nós possamos servi-lo com tranquilidade, né? Ele não está nos comprando. Ele nos abençoa para que a nossa vida tenha aquela tranquilidade para usar a bênção na nossa vida para o seu serviço. Seu emprego, essa bênção, é para o serviço de Deus. Sua faculdade, seus estudos são para o serviço de Deus. Seu casamento, seus filhos são para o serviço de Deus. A nossa própria vida é e precisa ser para o serviço de Deus. Essa, queridos, é uma mensagem num texto extremamente conhecido, clássico, como eu disse, batido até, mas que requer de nós uma decisão também igualmente simples e objetiva. Terei eu um estilo de vida como o de Jesus, como os apóstolos tinham, pelo menos desenvolveram ao longo de Atos, pelo menos após Atos 2, né? E deixaram de se preocupar com aquilo que era secundário e começaram a se preocupar com aquilo que era o principal. Não eram prédios, não era a nação de Israel, não eram ministérios e ministérios e ministérios, era o ministério de ser testemunha do Evangelho de Cristo. Exatamente em Atos, meus irmãos, no capítulo 20, nós encontramos o apóstolo Paulo, sabendo que os seus dias estavam contados, se despede de uma das suas igrejas mais queridas, e no versículo 24, ele diz o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De quê? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo nem estava presente, meus irmãos, em Atos 1:8. Ele ainda era Saulo, o fariseu. Mas ele sabia que ele havia sido chamado para ser testemunha. Ele sabia que ele não havia sido chamado para ser o líder, grande apóstolo Paulo. Ele era Paulo, servo de Jesus Cristo, enviado para pregar o Evangelho, para ser testemunha. Vamos orar pelos nossos ministérios agora? Vamos orar pelos nossos Natanaéis, nossos alvos evangelísticos? Faça essa oração agora, querido. Aqui, aonde você estiver, ore por aquela vida ao seu redor que precisa conhecer a Cristo. Aquela vida a quem o Senhor lhe enviou. Aquela vida que pode ser uma pessoa até muito diferente, esquisita, ranzinza, antipática, fechada, muito religiosa, muito festeira. Mas é você, querido. É você que o Senhor tem enviado. Hoje o Senhor Jesus repete para nós as palavras que o Senhor Deus falou a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Isaías respondeu: eis-me aqui, me envia. Você pode dizer a mesma coisa? Você pode reconhecer por trás dos carros de luxo, dos smartphones caríssimos, dos sapatos de grife e marca, por trás dos relógios de centenas e centenas de reais, por trás de toda aquela aparência e sorriso, você pode reconhecer uma alma perdida, sem Deus e sem salvação. Você pode reconhecer por trás das aparências a profunda miséria e necessidade do mundo que vivemos? Ou você está tão absorto, tão envolvido na sua vida,
que você não consegue enxergar mais nada. Deus querido, nós queremos em nome de Jesus colocar em primeiro lugar as nossas vidas. Colocar, ó Deus, a nossa necessidade de arrependimento e de consagração verdadeira, para que o estilo de vida de Jesus seja o nosso estilo. Que as almas, as vidas ao nosso redor não passem desapercebidas. Que a gente possa compreender isso, Senhor. Nós oramos por estas vidas também. Que o Senhor possa ter misericórdia e o Teu Espírito Santo falar aos corações, quebrar os corações e trazer a necessidade de se entregar ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Ajuda-nos, ó Deus, a amar. Ajuda-nos a amar assim como o Senhor amou. E este amor se traduza em a doação do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso lar, das nossas vidas, para estas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem muita gente nesta cidade ainda, como o Senhor falou ao apóstolo Paulo certa vez, que Tu tens muita gente nesta cidade, para que nós sejamos testemunhas de quem Tu és e daquilo que Tu fizeste por cada uma delas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.